A cor da cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria Cepir, MEC, Cidan, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares. Vou tocar tambor mineiro e na casa do rei de Angola. No 7º dia do nascimento, a criança é apresentada à lua. É bom pedir a ela divisão na criação? Lua, luar, toma esta criança para você criar. Depois de criada, torna-me dar. Ela é minha, ela é sua, mas deixa-la cá, diz o começo da apresentação. Se a apresentação não for feita, a criança corre o risco de pegar o mal da lua. Fica numa choradeira que nada consola. É um mal que só se cura com benzas repetidas de 7 em 7 anos até o fim da vida. A lua é a madrinha, a mãe substituta na falta da família. Por isso, a apresentação se completa assim. Neném está sozinho, chama mamãe. Mamãe não está, lua cheia vem cá. Madrinha saiu, chama mucama. Mucama não está, esquece assim e volta a chamar. A família é uma invenção humana. E a África, berço da humanidade, foi o lugar onde ela surgiu. Foi na África que os humanos criaram mais cedo as formas mais essenciais da sua vida social. E foi lá que surgiram as primeiras instituições gregárias das sociedades humanas, os agrupamentos coletivos, as famílias. Em muitas comunidades africanas, acredita-se que só se conhece de verdade uma pessoa conhecendo a sua família de origem. O que uma pessoa pode ou deve fazer, sua herança material ou imaterial, dependem de sua origem familiar. Esse vínculo é tão forte que, muito antes do desenvolvimento da genética, sociedades africanas já associavam algumas doenças à herança familiar. Há vários tipos de família na África. Preciso não esquecer nunca que a África não é unitária. Não há uma África, há muitas Áfricas. E muitas Áfricas vieram para o Brasil. Mas, de uma maneira geral, na maioria das vezes, a família africana é poligâmica. Um homem com várias mulheres. Um homem com um número de mulheres que ele tenha condições de manter. O homem é rico em mulheres, filhos, agregados e escravos. Porque ele pode cultivar mais. Ele pode ter uma maior produção familiar. O homem, ele tinha a mulher dele, ele tinha outra esposa, elas viviam no mesmo lugar. E os filhos que nasciam dali eram responsabilidade de todas. Já nas sociedades em que era o matriarcado, né, que a herança era por parte das mães, eram os tios maternos que assumiam a posição do pai. Evidentemente, esse tipo de família teve problemas para ser transplantado ao Brasil. No Brasil, os escravos tiveram de se conformar com os preceitos da religião católica. Durante 500 anos, a África e o Brasil trocaram muitas influências espirituais, concretas, né, geográficas, sociológicas, antropológicas, da ciência política, né, e que se enraizaram aqui, né, e que permanecem até hoje. Então, fala assim, será que a família africana perdeu a sua substância? Eu diria que não. Ela permanece de uma forma ou de outra em outros contextos, ela foi recriada. Não quer dizer com isso que os traços familiares, todos os traços familiares da família africana se transplantaram para o Brasil, porque ela nem poderia ser assim. Mas há determinados traços, como, por exemplo, a importância da criança na vida familiar, que é profundamente africana. Em qualquer país africano, criança e velho tem prioridade, entendeu? Então, essa coisa assim da imagem da comunidade e da imagem da família, ela acaba sendo recriada em outros contextos, na favela, na comunidade da favela, né? Na comunidade da periferia. Houve a abolição, os negros já estavam realmente vivendo mais nas periferias, aí então eles começaram a montar as famílias deles. O africano sempre se apresenta como parte de uma linhagem, né? Aliás, as pessoas tendem a pensar a África, a forma como a mídia trabalha, né, como uma África tribalizada, como uma África etnicizada. Isso não é real. O africano é, em primeiro lugar, membro de uma família. Na verdade, eu sou caçula de 11 irmãos vivos. E eu tenho um bandista, evangélico, católico,
candomblessista e ateus, irmãos ateus, e a gente sempre aprendeu a viver a discussão do respeito ao outro. Meu pai, falecido recentemente, talvez tenha sido o maior exemplo do que é viver essa diversidade. Quando ele virava e falava que a religião dele era a religião dos filhos. Meu pai veio de São Paulo comprar meu avô, né, para a fazenda da Leite de Souza. De lá de Leite de Souza, ele fugiu para cá. Ele mais gente, né, que morreu. A minha mãe me diz, a sua bisavó, ela foi escrava na Bahia. Quando houve a abolição dos escravos, ela veio com a minha avó, ainda bebê. E chegando aqui, a minha avó, com seus 12 para 13 anos, ela conheceu um senhor. E dentro deste casamento, eles tiveram 24 filhos. Bem, agora eu vou falar de mim. Eu sou Delza, eu tive, pode dizer, 4 filhos. Eu, antes de nascer, perdi um, ficou 3 filhas. Aí agora eu tenho 2 netos e ficou um casal de filhos. Aí meu netinho um tem 10 anos, outro tem 4. Quando alguém era escravizado em alguns lugares da África, tinha seus laços de parentesco simbolicamente rompidos pela escravização. Os mercadores acreditavam que, sem os laços familiares, os africanos escravizados seriam mais obedientes às famílias dos seus donos. As famílias também, embora desterritorializadas, embora desespacializadas, né, elas continuam a manter uma relação com a África, com a mãe África, né? Ela não se perde. Eles chegaram aqui exatamente existindo só a alma, o corpo físico e a inteligência. E aí a religiosidade passou a ser a família. Então, a maternidade foi transferida para a espiritualidade. E as pessoas se consideram irmãos, se consideram tios, sobrinhos, mães, pais, avós, bisavós. E dentro de todo o contexto, que isso é muito forte, a família é muito forte na africanidade. Você tem todo um trabalho que a colonização europeia fez, que a escravização europeia fez, no sentido de retirar o africano do seu ambiente. Por exemplo, rebatizando o africano já na entrada dele no trânsito, no tráfico africano, no tráfico negreiro, no tráfico escravista, né? Ele perdeu o nome, ele perdeu a origem, ele é rebatizado, né? Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você imaginar que está tudo bem, que não é bem assim, não. Por quê? Porque o africano se reconstituiu como origem a partir do Brasil, onde ele está, e se refaz como linhagem, né? Ele não perde essa linha de compreensão da África como ponto de referência. Em sociedades em que a convivência familiar é estreita e permanente, em que os conhecimentos e saberes são passados, em sua maior parte, por intermédio de familiares, em que o trabalho se faz em grupos formados por familiares, a família assume importância vital. Lá na comunidade quilombola de Moça Santa, que fica na cidade de Chapada do Norte, tem vários trabalhos de vários pesquisadores que contam que as comunidades sobrevivem principalmente por causa das mulheres, que são chamadas as viúvas de maridos vivos. Isso em função da saída dos homens da comunidade para trabalhar fora do estado de Minas Gerais, na colheita em São Paulo, no sul do Brasil, no Espírito Santo. E essas mulheres acabam assumindo ali a construção e a constituição daquela família. Ou seja, além de ficar sozinha, elas cuidam de outros filhos, de outras famílias, porque às vezes algumas mulheres também se deslocam para o trabalho fora da comunidade. Em muitas sociedades africanas, os direitos e deveres estavam ligados a um código familiar mantido pela tradição oral. Esse modelo familiar se desfazia com a escravidão. Aqui no Brasil, na situação da escravidão, os africanos sabiam que não sobreviveriam sem família. Também criaram vínculos por meio de relações de compadrio nas irmandades católicas das quais participavam.
e por meio da família religiosa, filhas e filhos, mães e pais de santo, que não existiam como tais na África. Durante muito tempo se acreditou na balela que o escravo não tinha filho e que o africano não se reproduzia no Brasil. O africano se reproduzia no Brasil. Ele não se reproduzia, era como escravo. Ele se reproduzia nos seus descendentes como gente livre. Agora, o que é fato é que o escravo, sempre que pôde, criou família. Porque criar família, de qualquer natureza que fosse, era resgatar a sua humanidade. Era mostrar que não era coisa. Era mostrar que não era animal de trabalho. Então, sempre que ele pôde, se fosse nas cidades, se fosse no campo, ele procurou ter família. Os documentos das igrejas estão cheios de registros de batizados de crianças escravas, com padrinhos e madrinhas, que eram muitas vezes outros escravos. Estabeleciam, portanto, uma conexão de proteção entre as várias famílias. Esses novos núcleos familiares agregavam-se e transmitiam os costumes, memórias e tradições. Em determinadas sociedades africanas, os primos são considerados como irmãos, e nem há tradicionalmente uma palavra para definir primo. Tios e tias ocupam o lugar de pais e mães. Tios-avós são avós e avós. Um amigo meu, um sociólogo, ele foi para Angola, em Luanda, nos anos 80, então ele me contou uma história muito interessante, que em Luanda, nos anos 80, em plena Guerra Civil, ele não viu nenhuma criança na rua. Onde é que são as crianças, né? Ele falou, pô, meu amigo, alguém cuidou delas, entendeu? O tio cuidou, entendeu? O avô pegou para criar, entendeu? A mãe da tia também ajudou a criar, o vizinho pegou, né? À toa, ninguém tá. Eu fui incorporado a uma família africana, né? Quer dizer, houve um ritual para me incorporar. Falei, mas como? Não, você é da nossa família. Você passa a ser agora a Ponera Chimbangu Xixali. Falei, mas o que significa isso? Não, não importa, você é da nossa família. E eu não entendia bem o ritual, mas um dia chega uma da família que estudava em Maputo e ela me toma, o senhor é o meu tio. Quer dizer, sempre a possibilidade de incorporar mais alguém dentro da família, mesmo que esse alguém não seja genuinamente ou naturalmente da família.